Nós vamos fazer a parte 2 hoje e, claro, no capítulo 2. Nós vimos aí na semana passada o tema dessa exposição de Neemias é Neemias, um coração em avivamento. Nós vimos no capítulo 1 que um coração em avivamento, ele não cessa de pensar nas pessoas, que um coração em avivamento, ele é intercessor, e que um coração avivado, ele ora tomando a atitude. Amém? Então hoje nós vamos continuar e vamos, portanto, fazer a leitura do capítulo 2 aqui. Diz assim o texto: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isto só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo, e justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará a sua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir e vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. É demais, né, gente? É uma coisa de louco, uma mistura de sentimento esse texto aqui. Passa por etapas interessantes, né? Agora, o que me chama a atenção, o primeiro ponto do texto, e até mesmo para lembrarmos disso na nossa vida, dia a dia. O texto diz aqui, na própria afirmação de Neemias, ele fala: nunca antes eu havia me apresentado com o semblante triste na presença do rei. Nunca antes eu me apresentei na presença do rei triste. Olha que interessante isso, irmãos. Quando nós temos a convicção de quem somos em Cristo, algo empolga o nosso coração. Algo nos faz mais vibrantes por onde passamos, e é a alegria que temos que compreende a salvação que recebemos da cruz do Calvário. É a alegria do nosso relacionamento com Deus. Então, Neemias está afirmando que os dias em que ele trabalhou com o rei, o que se via em seu semblante era alegria, o que se via em seu semblante era disposição em servir. E confesso para os irmãos, novamente, que eu acho que não assumiria essa profissão. Eu fico imaginando, você saindo da sua casa, já é difícil, amanhã é segunda, não é? E todo mundo tem lá as suas ocupações.
E você sai da sua casa, e você, lembre-se, você não é copeiro do rei. Você tem a sua profissão, mas te garanto que ninguém vai tentar te envenenar. Então você sai da sua casa e vai para o almoxarifado, vai para o escritório, vai para a faculdade, vai para a escola. E às vezes nós saímos meio, nossa, amanhã é segunda. O Luiz até fez amanhã é segunda, cara. Começa de novo, não é assim? Né? Eu não sei, às vezes é interessante, né? Que nossa, veja a hora que chega o fim de semana para que eu possa descansar. Não é esse negócio. Eu acho que tem 3 filhos lá, difícil. Mas eu acho que essa palavra descanso, né, ela, quando levada apenas como palavra e com uma pseudo-ideia de estar sossegado, ela é um grande inimigo da nossa alma, porque o descanso é a pessoa de Cristo. Fora dele não há descanso mesmo. Você pode estar no parquinho, no Hopi Hari, no Play Center. Tem Play Center ainda? Não tem. No Play Center, no Beto Carreiro, sei lá você cansa, você não descansa. E aí você vai com todo mundo, viaja, é gostoso mesmo. Você faz a viagem, vai para não sei aonde, vai para a praia, vai para o meio do mato lá, Novo Cruzeiro, gostoso, né? Aquela casinha da sua mãe é top, hein, Rafa? Ali para descansar, beleza. Gente, o Vinícius, a mãe dele, mora num lugar assim, muito gostoso. Ele me mandou uma foto uma vez. Foi foto ou vídeo que você mandou? Que estava chovendo? O vídeo, mas deu vontade de estar lá. Quantos quilômetros da cidade lá? Uns 30 quilômetros? Quanto? Nossa, a casa dele é 32 quilômetros afastado da cidade. E é no meio do mato. E ele estava ali, ele fez inveja para mim, ele mandou um vídeo, e estava chovendo aquele barulho de chuva, aquele mato assim, fechado ali. Nossa, aí só imaginei um cafezinho, né? Deitado ali, descansando numa rede, que beleza, né? Gostou demais. Mas aí você pensa, Vinícius, bom, tá gostoso demais. Amanhã estou retornando, tem quase 2.000 quilômetros de viagem. Vai chegar em Piracicaba como? Cansado. Cansa. Por mais que você queira se afugentar nessas coisas, e é bom, não é ruim. Mas tenha certeza, o descanso é uma ideia psicológica aí. Vai durar pouco, seu corpo cansa. A viagem cansa, o trajeto cansa, né? E se a família é grande, dá uma canseira, você tem que cuidar de um aqui, o outro está escapando ali, você vai para cá, né? E aquele povo todo caminhando lá no passeio, né? Coisa de louco, gasta, não é mesmo? Você já tem que se preparar todo. Mas o descanso é a pessoa de Cristo. Agora, veja bem, irmãos, nós torcemos para chegar ao final de semana para descansar. Aí está domingo à noite, a gente está cansado no final de semana e está difícil para ir na segunda. Veja como que a gente é, né? Nós temos essas dificuldades, eu também. Mas agora nós estamos falando de um cara que ele está saindo da casa dele, ou do lugarzinho que ele morava ali no palácio, e ele acorda na segunda-feira dele lá, e ele fala, bom, vamos lá, quem sabe hoje eu encontro algum envenenamento no copo do rei a hora que eu beber. E vamos servir. E ele vai, cheio de alegria, pronto para ser envenenado no lugar do rei. Que beleza, profissão gostosa, né? Levanta cedo, segunda-feira, né? Ouviu ontem, no domingo à noite, o Silvio Santos, tararara, 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 agora é hora de alegria. Eu dava essa musiquinha, dava desespero no coração, no outro dia, segunda-feira já. E ele sai da cama e fala, agora eu vou servir o rei. Vou exercer a minha profissão da melhor maneira possível. Vou aqui demonstrar o caráter de Deus na vida desse rei, como é um bom servo de Deus, como ele é fiel. E ele levanta feliz, cheio de alegria, para servir o rei. Então chega os copinhos, imagina ele chegando, rei, já tomou seu café da manhã não, hein? Estou esperando você beber primeiro. Deixa comigo, eu vou beber. Vou tomar um golinho do seu cafezinho, para ver se não tem nenhum veneninho dentro. E se tiver, fica tranquilo, pode deixar que eu morro. Fica tranquilo. É meio esquisito essa profissão, né? Do copeiro do rei. Mas a Bíblia diz que nenhum dos seus dias, né, ele se apresentou de maneira triste ali, na presença do rei. Ele servia com alegria. Ele era um bom profissional, ele era fiel àquilo que fazia. Isso já nos chama a atenção do nosso comportamento na sociedade. Isso já nos chama a atenção para o nosso comportamento diante das pessoas.
no trabalho, no relacionamento em geral. Quem nós somos? Existe a alegria da salvação pulsando, ou pulsante, como diz aquela música do Palanquim, né? Pulsante. Existe essa alegria em nosso coração, proveniente da nossa consciência que temos em Cristo, porque fomos salvos pela graça de Deus, éramos destinados a ir ao fogo eterno, mas Cristo nos tomou para Ele, aleluia, glória a Deus por isso. Então, muito embora a consciência, a razão olhe para a situação, amanhã é segunda, amanhã tem a empresa, amanhã tem a faculdade, amanhã tem a escola, amanhã tem uma entrevista de emprego, ou seja lá o que for, muito embora os sentimentos queiram ser contrários ao dia de amanhã, eu preciso sempre me lembrar que eu sou salvo pela graça de Cristo Jesus, e essa é a minha maior alegria. E as pessoas não têm nada a ver com aquilo que eu penso, que eu sinto sobre a segunda, sobre o trabalho, mas elas precisam ter a ver com quem eu sirvo, com quem eu amo e quem habita em mim, e com a alegria que me contagia da salvação. Esse foi o desespero de Davi: dá-me a alegria da salvação, torna a dar-me a alegria da salvação. Porque às vezes nós vamos caminhando com Cristo e o relacionamento parece que se torna enfadonho, pesado, sem vontade, quase que à beira de um divórcio. Então nós perdemos a legitimidade da alegria na oração, na palavra, no convívio, na atividade cultual dentro de casa, na atividade cultual particular. E vai desgastando esse relacionamento com Cristo, parece. É que o nosso coração também se enche de expectativas erradas. E é tanta gente falando tanta besteira de promessa daqui, promessa dali, promessa de lá, que Deus vai fazer. Deus não vai fazer. Ele vai fazer se Ele quiser, mas também Ele não vai fazer. Mas eu tenho que olhar para aquilo que é maior do que aquilo que Ele faz ou fará, mas pelo que Ele fez, e que nada é maior do que o milagre da salvação. E mesmo diante da enfermidade, do desemprego, e mesmo diante das coisas que se levantam, eu preciso me lembrar que Cristo me salvou. Cristo me salvou. Eu conversava ontem com Claudemir, ele é da Secretaria de Missões da Convenção Batista Nacional. Nós fomos para o treinamento lá em Araras, uma benção, muito bom. Nós somos em 11 pessoas, que benção, né? Sim, é verdade, um carro foi com um a mais, mas amém. E estávamos ali, foi um tempo muito edificante, um treinamento completão, começou às 9 em ponto mesmo, né, e terminou às 18 horas, 18h15, mais ou menos, especificamente. E foi um tempo em que vimos lá muitas coisas, e vídeos, e palestras, e ganhamos uns materiais muito bons. Eu ganhei ali, olha, a igreja ganhou, irmãos, uma caixona de folhetos. E eu fiquei assim pensando, o que será que Deus quer com isso? O cara chega para mim e fala, eu não sei, eu quero sentir de dar um monte de folhetos para você, cara. Falei, amém, Claudemir, eu recebo, então já entendi o recado de Deus, né? Vamos carimbar agora essa semana e vincular esses folhetos para onde quer que for. E ali, conversando com ele, ele disse, olha, pastor Daniel, aconteceu uma coisa comigo em acho que 2011, 2013, não me lembro. E eu voltava para a casa do trabalho e o cara cortou a placa pare, mora lá em São Paulo, mas especificamente Santo André, né? Mas acabou com o meu carro, acabou com o meu corpo. Teve que puxar, restaurar 1,5 cm para frente do meu rosto. Ele foi contando algumas coisas que tinham acontecido no corpo dele. E enquanto se tinha toda aquela correria do resgate do bombeiro lá, né? E que tira a porta do carro e arranca aquele alicatão de pressão, né, que eles vêm, o negócio foi feio. Amassou o carro, foi por Deus ele está ali. E levaram para o hospital, entre as dores você fica meio tonto, meio zonzo, né, com a batida, você não sabe onde você está. E ele pensava, o que está acontecendo, Senhor? Assim, no íntimo dele, tudo aquilo acontecendo. E chega no hospital, ele é atendido, faz as cirurgias de vida lá, né, correta. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, e uma pessoa internada com ele, né, e todos aqueles dias ele foi melhorando. Os efeitos do remédio, conseguiu voltar a falar, e no dia que ele conseguiu voltar a falar, ele olhou para a pessoa do lado dele, a pessoa estava olhando para ele, né? Estava internado no mesmo tempo que ele. E então, o Espírito Santo o incomodou,
para que ele compartilhasse a alegria da salvação com aquele cara. E aquele cara aceitou a Cristo ali, no momento. Ele falou as 4 leis espirituais. Inclusive estou aqui com o folhetim. Eu procurei esse folheto, irmãos, tem umas horas. Agora sei onde achar ele, facinho. E ele compartilhou o plano de salvação e o cara aceitou a Jesus ali. E no mesmo dia o cara teve alta. Ou seja, Deus só estava esperando esse cara voltar a falar para pregar para o sujeito, para dar alta para o sujeito. Ele falou, eu falei em você, não, eu fiquei lá ainda um pouquinho. E ele falou, mas foi tão bom, meu coração se encheu de alegria. E eu falei, eu não sei, às vezes Satanás quer roubar a nossa vida, é mais ainda que Deus manifesta a vida em lugares assim, inóspitos. Eu pude ali entender que realmente Deus tem o controle de todas as situações, e Deus quer expor o seu plano salvífico para todos, a alegria que temos que expressar na presença de Jesus. E era assim que Neemias servia. Então, você pode mudar o seu amanhã, você pode mudar a sua segunda-feira, e você pode mudar o ambiente de muitas pessoas amanhã. Lembrando de que há uma alegria que é estritamente particular aos cristãos, que é a alegria, a certeza da salvação e da vida eterna. É portanto que o cristão, por onde ele passar, ele precisa deixar essa marca de uma intensidade de vida com Deus, da pregação, do testemunho eficaz. Nós temos uma mania de, eu não sei o que passa na cabeça às vezes, nós estamos conversando com pessoas ímpias, nós temos um medo, pelo em ovo, parece, aquela coisa assim que eu não posso falar, eu não posso, vai que eu fale. Fala do amor de Jesus, irmão. Ela está pedindo. É o que você tem, é a sua maior alegria. Não é o dinheiro que você sonha em receber na sua vida, ficar rico ou não. Não é a casa que você quer vender ou não, ou comprar ou ter. Não é o emprego que você quer ter. Não, essas coisas não devem ser maior do que a alegria de Cristo em nossa vida. E é isso que nós precisamos compartilhar. E às vezes nós estamos na roda de pessoas escarnecedoras, nós temos medo de se expor ali, ou de expor para elas a alegria que há em nosso coração, e que não necessita daqueles assuntos. Pelo contrário, quando nós vemos, nós estamos entrando e concordando com o que está sendo feito, com o que está sendo falado. Misericórdia, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas amanhã você pode mudar o ambiente do coração de alguém, porque há uma alegria. E você serve com alegria. Agora é interessante que dentro desse próprio assunto, há algo que se equipara com a intensidade da alegria em Cristo, é também a tristeza pelos que estão padecendo. Então esta alegria deve sobrepor a ponto dessa compaixão entrar em ação, em resgate daqueles que nos cercam. Aqui a tristeza de Neemias tem a ver não com o seu trabalho, não com pouco ou muito que ele recebia, mas tem a ver com pessoas, como nós falamos na semana passada. E a alegria dele estará completa enquanto ou quando ele estiver ali fazendo a vontade de Deus. Essa é a nossa alegria. Você só tem um trabalho porque Deus quer você ali. A pior coisa é você conviver com pessoas, ou conviver não, viver perto de pessoas, e de repente você desaparece, e ninguém lembra de você, porque você foi incapaz de marcar, e de transformar um coração, e de trazer um sorriso, e de modificar a vida de alguém, com a pregação do Evangelho. Ou, quando não, as pessoas ainda lembram de maneira ruim de nós. Aí é mais difícil ainda, mas você pode marcar muitas vidas. Aliás, o que chama a atenção do rei é o que pode ser tão grande, ou como essa tristeza pode ser tão grande, porque esta pessoa realmente nos serve sempre com alegria, com intensidade, faz bem feito o seu trabalho, é padrão, é referência. Como pode o coração, o que pode ser tão grande assim, a ponto de se equiparar ou igualar quase que a alegria desse homem? É exatamente porque a alegria daquele homem estaria completa fazendo a vontade de Deus.
Isso chama a atenção do rei, porque a fidelidade de Neemias para com o rei é a mesma fidelidade que ele exerce, ou maior ainda, melhor dizendo, a Deus. E é a mesma fidelidade com a qual ele quer servir o seu povo que está na miséria. Não, Neemias não está preocupado se ele vive em palácios ou na miséria. Ele quer estar fazendo a vontade de Deus. Isso é sua alegria completa. E a nossa qual é? E como nós temos sido, ou vivido, ou convivido com aqueles que estão ao nosso redor? Estamos nos amoldando aquilo que eles falam, que eles fazem, que eles postam ou não postam? Estamos nos amoldando com essas linguagens neopentecostais de futuro e de poder e de sucesso e de blá blá blá? Ou não? Nós estamos ali pregando o evangelho, que é a nossa maior alegria, a salvação que ele despertou em nosso coração. Quem nós somos onde trabalhamos? Quem nós somos com as pessoas que convivemos? O que elas podem esperar de nós? Uma transformação, um sorriso no coração delas, porque nós temos o que dar, que é diferente do que ela vive. Porque nós vivemos diferentemente do que elas vivem, ou deveríamos viver. Seja, portanto, a alegria a nossa marca. A nossa marca. E isso transforma corações, transforma vidas. Um outro ponto interessante, irmãos, ele chega para o rei e expõe a sua tristeza. Qual é a sua tristeza? É o povo que está passando necessidade, está na miséria, sem esperança, como nós vimos na semana passada. Agora, isso me chama mais atenção ainda, do coração idôneo, do caráter ilibado de Neemias, um homem que realmente transformado por Deus. Porque ao mensurar o tamanho da missão diante do rei, Neemias não terceirizou responsabilidades. Não. Assim como ele não terceirizou a culpa, no capítulo 1. No capítulo 1 ele fala, nós pecamos contra ti. Ele podia falar, Senhor, é duro, né? Nós estamos aqui, ó, eu estou aqui servindo escravo, posso ser envenenado a qualquer momento. Por quê? Porque a nação que eu vivo pecou, acabou com tudo. Nós estamos aqui porque os outros fez caca e nós estamos aqui, ó. Parabéns, Israel, parabéns, olha o que você fez. Ah, Senhor, seja bondoso comigo, mas descasca mesmo o rei no Israel, nesse povo. Não, ele não fez isso não. Ele é um com o seu povo, independente se o seu povo está bem ou ruim na fita, ou está bem ou ruim com Deus. Ele é um com o seu povo. Ele tem compromisso com o seu povo. Podíamos entrar em outra história aqui, né? Quando as coisas começam a arruinar no Brasil, os patriotas pegam um aviãozinho, ó, vaza. Não, Neemias não fez isso. Eu sou um com o meu povo. Eu vou permanecer aqui. Eu quero mudar a história das pessoas com quem eu conviver. Eu quero ser luz. Ele não terceiriza a culpa, ele não terceiriza a responsabilidade. Nós vemos isso. A Bíblia começa com gente terceirizando culpa e responsabilidade. Adão cai e Eva cai. Deus chega no jardim. Cadê você, Adão? Não, é claro, Deus sabia onde Adão estava. Está dando a oportunidade de Adão assumir e confessar. Mas Adão fala, não, eu vi que eu estava nu, o Senhor estava chegando. Mas por que você estava nu? Confessa, homem, né? Fala, eu estou te dando a oportunidade da confissão. Fala, assume. Eu estava nu por causa da mulher que o Senhor me deu. A terceirizando a culpa, terceirizando a responsabilidade. Então, eu estou nu aqui por causa da mulher que o Senhor me deu. Então, a culpa é da mulher. A culpa é do Senhor. A irresponsabilidade da mulher, a responsabilidade do Senhor. Mas eu não. Eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima do conluio seu aí com a mulher. Mas eu não. Não, Neemias não terceiriza a responsabilidade. Mais à frente nós temos ali o Caim. Fale para mim, cadê Abel? De novo, ou seja, é o sujeito, confessa. Eu sei onde está, fala, homem. Assume. Sou eu o tutor do meu irmão por acaso? Sou eu o protetor do meu irmão por acaso? Se não for o Senhor que aceitou a oferta dele lá, se vire, cuide dele. A responsabilidade minha. E por dentro fala, eu matei ele mesmo. Fugindo da responsabilidade, fugindo da culpa, terceirizando e jogando na costa dos outros. O mesmo fizeram lá no Novo Testamento, Ananias e Safira.
desprezando a vontade do Espírito Santo, de como deviam compartilhar com a igreja aquilo que tinham. Mas assim não fizeram, esconderam, omitiram, fugiram da responsabilidade espiritual que tinham como a comunidade da igreja, da eclésia, e foram mortos por isso. No capítulo 5 de Atos você vê isso. Fugir ou terceirizar a responsabilidade é irresponsabilidade. Mas não é o que Neemias está fazendo. Neemias o tempo todo ele trata da carta em primeira pessoa. Ele fala: eu vi o sofrimento do meu povo. Eu, Senhor, pequei juntamente com eles. E Senhor, por favor, me envie até eles. Abre o caminho, eu quero estar ali. Assumindo a responsabilidade para si. Uma vez, numa dessas férias, estávamos ali em evangelismo, lá na Cracolândia, fomos passar um dia com meu irmão lá. E aí estava com o Elvis, um menino que servia lá. Ele estava estudando psicologia, trabalhava no escritório, e à noite ele saía para servir, juntamente com o projeto lá, no início, né? Depois ele firmou mais ali no projeto. Mas alguém disse a ele ali, alguém que estava também como primeira vez saindo ali com a gente, alguém de nós, ele estava fazendo um curativo numa pessoa, estava ao lado dele ali. E alguém disse ali, nossa, tem que ter chamado para isso. Tem que gostar. O Elcio falou, não tem que gostar. Não tem nada a ver com gostar. Tem a ver com ordem de Jesus. É por isso que eu estou aqui. Agora, se eu fosse fazer o que eu gosto, eu não estaria aqui. Tinha uma resposta simples, básica. É uma questão de responsabilidade minha como cristão. Seja aqui, seja na empresa, seja na escola, na faculdade. Assumir a responsabilidade de que, salvos pela graça, agora também temos o poder de expressar as virtudes do Espírito Santo. Temos o poder de pregar o Evangelho. Temos o poder de reconstruir algo em alguém. E essas posturas de fidelidade que tomamos, segundo os princípios que Deus estabeleceu em sua própria vontade, ou seja, cultuá-lo, adorá-lo acima de tudo, mas também amar o outro. Como assim me amo? E como sou por Deus amado. Dentro desses princípios, não há nada o que sentir. Não há nada esperando um anjo descer do céu com bola de fogo, parar na sua frente, aquela coisa reluzente, e falar, agora vai. Não. Jesus já parou com tudo isso aí já. Já acabou esse negócio sobrenatural para reconhecer ser amado, para parar. Jesus já acabou com isso aí já. Ele chegou lá no Novo Testamento e falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem? A igreja. Assuma a responsabilidade, é sua a responsabilidade. Já dei poder, aliás, já dei minha vida, já dei o Espírito Santo que é poder. O Espírito Santo já veio com um pacote completo de dons, de tudo. Então, é só pegar e ir. Irmãos, pasmem. Há uma pessoa que serve a igreja e a convenção batista há muitos anos. E nós voltamos ontem do evangelismo, estava subindo a escada com ela, é uma senhora. Ela falou, nossa, como é que foi, pastor? Eu falei, foi bem, graças a Deus, deu tudo certo. Pudemos alcançar 8 pessoas ali. Saiu eu, Noemi e a Giovana. Ela falou, nossa, eu fiquei muito nervosa, eu nunca fiz isso. Eu me assustei. Eu falei, como assim? Pensei comigo, meu Deus do céu, ela deve ter no mínimo de conversão uns 20 anos. E nunca fez isso. Como assim? E a responsabilidade? Como é que fica? Ou o entendimento das Escrituras? Como é que fica? O que aconteceu nesse período, talvez de 10 a 20 anos de conversão, em que em momento algum eu me vi fazendo isso? Não é dom, é ordem. É ordem. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós saímos ali, e eu fiquei preocupado também, porque nós abordamos alguns adolescentes e jovens que estavam numa praça, e nenhum deles
fazia ideia do que era Evangelho, do que era Jesus, do que era a Bíblia. E a outra falou que nunca em 17 anos, ela tinha, nunca em 17 anos da minha vida, eu fui abordado com alguém falando de, como é que é? De Jesus? É, de Jesus. Nunca. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Porque, e a responsabilidade? O que aconteceu? Então nós traçamos como uma responsabilidade parcial, ou seja, eu vou no culto. E nós temos hoje muitas atividades mecânicas, como aquele que vai à missa, como aquele que vai numa festa, ou tem um encontro marcado semanalmente, ele vai. Mas a consciência não está dimensionando aquele momento cultual, não está dimensionando a sua responsabilidade, não está dimensionando a sua missão, não faz ideia do que está vivendo em Cristo. Isso é assustador. Diferente de Neemias, mas era um homem bem posicionado, com alto cargo, era o segundo homem, era o homem que morreria pelo rei, era um homem que provavelmente as pessoas que cercavam ao rei, os sátrapas lá, eles olhavam e falavam: poxa, esse cara aí não dá para falar muita coisa perto dele, que ele é assim com o rei, ó. Mas ele não está satisfeito, porque o que o satisfaz, o que traz e preenche alegria em seu coração, é estar fazendo a vontade de Deus. E para isso ele chama a responsabilidade para si. Irmãos, além de ser uma questão de ordem de Cristo, além de ser uma questão de responsabilidade de cada um que aqui está, essa postura de fidelidade a Deus, essa postura de coração escravo, como Paulo fala, do Senhor, do lós, escravo do Senhor, de orelha furada, né? Que Êxodo vai falar, se não me engano, no capítulo 22, que quando o servo era liberado dos seus serviços pelo patrão, mas ele queria conviver e morar e continuar servindo ali, era-lhe furado, colocado um sinal em sua orelha, para que ele continuasse servindo o seu Senhor. Livre, mas servo. Essa era a condição aqui que nós vemos em Neemias, e quando há esse coração, algo acontece. Esse testemunho que contradiz todo tipo de razão humana, pecadora, mundana e do sistema desse mundo. É esse tipo de atitude, numa responsabilidade espiritual, de consciência de vida cristã, de consciência do tamanho da missão. Esse testemunho, essa fidelidade chama a atenção das pessoas. E chamou a atenção do rei. E chamou a atenção do rei. Mas para isso, Neemias teve que vencer o medo. Quando ele foi indagado pelo rei, diz o texto que ele teve medo. Ele teve medo. Ou seja, ele chega diante do rei com a certeza do não. Ele chega diante do rei com a certeza de que não, você tem que ficar aqui, você tem que me servir. Afinal de contas, quem que vai morrer por mim? Né? Eu preciso de alguém aqui para morrer por mim. Como é que você vai embora e vai deixar eu morrer sozinho? Eu quero ser aqui. Ele tinha certeza do não. Mas a questão, irmãos, novamente, a fidelidade do cristão não está baseada no que ele sente, no que ele vê, está baseada no que está escrito. E se o princípio de Deus o impulsiona a adorar a Deus e cultuar a Deus sobre tudo, e amar o próximo, é isso que ele vai fazer. Não precisa sentir, é raciocínio. Poxa, bom, preciso adorar a Deus sobre tudo, e eu preciso me entregar e abençoar e servir o próximo. Então não tem que sentir nada, não tem que esperar Deus falar, Ele já falou, já está escrito. E diante disso, ele não se deixa levar pelo medo, mas ele age. O que vence o medo é a atitude fundamentada no que está escrito, na palavra de Deus. Isso vence o medo. Calar-se, omitir-se, transferir a responsabilidade, você continuará sendo escravo do medo.
O que fez com que Adão transferisse a responsabilidade, a culpa? O medo. Caim, o medo. Ananias e Safira, o medo. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Então você não vive mais segundo o sentimento de medo, embora ele exista e faz parte do nosso dia a dia. Mas eu tomo o passo segundo o que a lei determina, segundo o que está escrito. E ao fazer assim, alguma coisa acontece. Quando Neemias rompe com medo e fala, e expõe a sua alegria, e expõe o seu desejo, e expõe a missão que estava queimando em seu coração, ou seja, de fazer a vontade de Deus, nada mais se torna empecilhos, irmãos, pelo contrário, o rei ficou impactado. O rei ficou impactado. Quando ele percebeu que o rei ficou impactado, né? É interessante que o medo levou a oração, né? Falou, bom, vou orar aqui rapidinho. O rei perguntou agora, de fazer uma oração, Senhor, me dá graça, faz com que esse homem escancare as portas aqui para mim. Como é importante a oração, né? E escancara mesmo. E quando ele percebeu que o rei liberou, aí você vê que já não tem mais medo. O medo foi uma atitude, né, baseado no que Deus deseja, espantou o medo, aí ele já vai folgar já. Ele fala o seguinte, aliás, já que o senhor está me liberando, é o seguinte, eu preciso que o senhor me dê cartas, porque eu tenho que chegar até lá, eu sou um exilado, eu não posso sair aqui sozinho, passando para o território dos outros, vocês vão me prender também de novo, eu preciso de uma carta. E o rei deu a ele cartas, para que quando as pessoas chegassem até ele, reconhecesse que ele é um enviado do rei. Gente do céu, já pensou? Uma atitude de fidelidade, não igual ao sistema, não igual ao mundo, não diferente da palavra, mas totalmente coerente com o que Deus estabeleceu, para que se viva. E é interessante, irmãos, o rei fala, não, pode ficar tranquilo, eu vou dar a carta e outra, eu vou te dar uma escolta. Você vai chegar com estilo no negócio. Vou te dar uma escolta dos oficiais do exército, meu. Fica tranquilo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que eu vou te colocar como governador. No tempo em que você tiver que trabalhar ali naquela terra, você será o que vai governar a missão ali. Caminhar e chegar nos lugares como escolta do rei era representar o rei ali naquele lugar. Olha a fidelidade de Deus, irmãos, ou melhor, olha a fidelidade a Deus. Quando agimos fiéis à sua palavra, ao querer de Deus, as portas se nos abrem. E como abrem? E aqui Deus está escancarando a porta de toda a providência necessária para a vida de Neemias, e não somente para a vida de Neemias, mas para todos os que estavam em Jerusalém e Judá. Quando somos fiéis a Deus, quando caminhamos segundo o que de fato importa, segundo o que Deus estabeleceu, Deus nos provê todos os recursos. Não são os recursos que vêm primeiro, é a fidelidade do coração do crente. Não é a providência material, financeira que vem primeiro, é a fidelidade ao querer de Deus. O que nos sustenta nessa casa, o que nos sustenta nesse lugar, é porque nós temos buscado ser segundo a vontade de Deus e trabalhar segundo a vontade de Deus. É por isso que Deus sustenta. Mas ouse você sair dos caminhos do Senhor, ouse você andar da maneira como você acha que tem que andar. Hoje não vou fazer, hoje não vou orar, hoje não vou ler, hoje não vou cultuar, hoje não vou estar com os irmãos, hoje não vou GPS, hoje não sei o que lá. Hoje... Continue assim. Continue assim. Continue semeando esse comportamento. E Deus também será fiel à sua palavra em relação a esse tipo de comportamento. Mas ame ao Senhor sobre tudo. E seja submisso à sua vontade e à sua missão. Deus providenciou todos os recursos concernentes a Neemias. E através de Neemias, Deus escancarou todos os recursos necessários ao seu povo. Vencido o medo
ele tem agora a carta do rei, ele tem agora a escolta do rei, ele tem agora um cargo do rei sobre o lugar, sobre Judá, sobre Jerusalém. E agora ele tem todos os materiais necessários para a construção do muro. As consequências de não terceirizarmos a responsabilidade. A responsabilidade da minha vida espiritual tem a ver com a minha posição diante de Deus. A responsabilidade diante da minha vida cultural tem a ver com a minha posição diante da palavra de Deus. A minha responsabilidade acerca do Evangelho, da pregação do Evangelho, tem a ver com a ordem de Jesus sobre a minha própria vida. Afinal de contas, sou cristão. Afinal de contas, sou a igreja do Senhor. A necessidade de portas que se abrem ou que se fecham deve estar na minha comunhão com Deus e na minha dependência de Deus. A necessidade diante do medo é a minha atitude, segundo o que está escrito. E ponto final. O que Deus estabeleceu como princípio são todas essas coisas? Sim. Então não tem como errar. Então não tem como não dar certo. Porque vou caminhar debaixo da fidelidade de Deus. E que alegria, irmãos. Eu fico imaginando o coração do rei. Esse rei, ele pensa assim: eu sou o homem mais abençoado dessa terra. Deus levantou um servo dele para ser o meu protetor aqui. E esse homem, até então, eu poderia até desconfiar, porque, bom, já que é o rei, vou fazer direitinho. Mas não, ele está fazendo direitinho, ele está sendo fiel até mesmo com aqueles miseráveis pecadores lá de Jerusalém, pobres. Esse homem trata com a mesma intensidade e fidelidade, porque ele está debaixo do princípio do Deus a quem ele adora. Isso testemunha, isso prega ao coração do ímpio, isso chama a atenção do coração do ímpio, faz a diferença. E, de outra maneira, nós sempre encontraremos as oposições. Caminhar em fidelidade a Deus, caminhar na alegria, caminhar na missão, caminhar na responsabilidade, ou nos chamar a responsabilidade para si. Sim, nós desfrutamos as bênçãos de Deus, mas também sempre o inimigo se levantará. Veja no verso 10: Sanbalate, Horonita e Tobias, oficial amonita da região de Samaria, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Meu Deus do céu, como pode? Como pode? Aliás, não deveria poder, mas infelizmente é possível. Você olhar para a miséria do ser humano e não se compadecer. E não digo aqui a miséria somente nas questões sociais, econômicas, eu digo na alma, que vai perecer. Como é possível nós convivermos com as pessoas que estão desviadas de Cristo, ou que nunca ouviram falar de Cristo e parece que está se tornando comum, infelizmente? Uma menina de 17 anos nunca ouviu falar de Cristo, nunca foi abordada. Isso é triste demais. Um país que se professa cristão, isso é triste demais. Mas como é possível não nos compadecer? À primeira vista, nós logo julgamos Sanbalate e Tobias, e de fato, sempre tem alguém que vai se levantar, sempre tem alguém que não entende o propósito, porque não vive com Deus, porque não tem vivência na intimidade de Deus, e será capaz de questionar o óbvio. Infelizmente tem. Mas será também que o nosso coração não se adequa muitas vezes a esses homens? Por que eu tenho que falar de Jesus lá no meu trabalho? As pessoas já ouviram, dizem, não. Por que eu tenho que falar de Jesus para o vizinho, para a vizinha? Por que eu tenho que falar de Jesus na fila? Por que eu tenho que falar de Jesus na praça? Que tanto esse negócio de pregar a palavra de Deus, que tanto esse negócio de pregar a salvação, que negócio é esse? Esse é o coração de Sanbalate e Tobias. Há um perfil que me preocupa nesse coração.
E me faz novamente voltar à história do Antigo Testamento. Abraão havia acabado de cear com Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, Cristo ali tipificado, segundo Hebreus, capítulo 6, 7. Ele ceia com Melquisedeque, sumo sacerdote, antes da lei, estabelecido como sumo sacerdote antes da lei, antes de Arão, porque ele é antes de tudo, antes de todas as coisas, porque ele é Deus. E ao sair desse momento de aliança com Deus, Abraão é abordado por quem? Pelo rei de Sodoma. O rei de Sodoma quer o quê? As vidas. Dá-me as vidas, e eu te dou os bens. Dá-me as vidas e eu te dou os bens. Às vezes o nosso coração corre o risco de chegar a esse ponto. De nós trocarmos as pessoas pelas nossas coisas. De nós trocarmos a urgência da pregação do Evangelho para esperar uma bênção de Deus, a prosperidade, a palavra de sucesso, que tudo vai dar certo. Eis que te digo. Espero que você não diga, que senão eu vou repreender. Mas às vezes o coração é tendencioso a isso, irmãos. Ao invés de cooperar com uma missão tão nobre, mais nobre do que a própria prostração do rei, porque é a missão de Deus, mais nobre do que o meu cargo na empresa, mais nobre do que a carreira acadêmica, mais nobre do que eu possa pensar nas coisas desse mundo, é a missão que Deus me deu e deu à igreja. Isso é nobreza. Mas às vezes parece que o nosso coração está tão revestido daquilo que é miséria, daquilo que é pecado, daquilo que é egoísmo, que nós queremos salvar a nós mesmos. E os outros que alguém cuide, eu não. Não é assim, irmãos. Isso é o coração de Sanbalat e Tobias. Você está ali com o coração impregnado. Há uma música do Michael W. Smith, ele fez, se não me engano, em 1990, eu lembro dela porque era o ápice da minha conversão. E nós saímos do evangelismo à tarde, ia para a igreja lá, e comunhão daqui, e demônio que cai lá. E nós ouvimos muito ela. Petra, então, nem se fale. Mas a música do Michael Smith chama Secret Ambition, apontando para uma ambição secreta no coração de Deus que se revela em Cristo e se manifesta para a salvação do pecador. É linda a música. Então há essa mesma ambição no coração de Neemias, que corresponde à vontade não do rei, mas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando há essa ambição em nosso coração, você se depara com pessoas que serão um descaso e farão um descaso dessa obra, que serão estorvo para que a obra cresça. Então, diante disso, há uma postura a se tomar. Veja no capítulo 4 comigo, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Quando Sanbalat tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes e de escombros e de pedras queimadas. Tobias o amonita, que estava do seu lado, acrescentou: mesmo que soergam uma só raposa, derrubará muros e pedras. Olha o conceito daquele que não conhece a Deus. Ele pode estar lá fora, mas tem muitos assim dentro da igreja, que querem barrar o projeto de Deus na vida da igreja. Mas diante disso, olha que interessante, irmãos, versículo 9, Neemias. Nós, porém, vamos no versículo 7.
Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Olha que absurdo. Ao invés de, não somente discordar, mas agora se colocam contrários a ponto de agirem contra o propósito de Deus. E vamos lá, e fizeram um conluio lá para atacar os irmãos de Jerusalém, que tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Então, versículo 8, ajuntaram todos como um acordo para atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Por que isso causa confusão? Quando está no meio do povo de Deus, porque aí aqueles que são legítimos no coração não sabem, e agora, avançamos ou não? Porque fulano fala que não, ou aqui está falando que sim, isso causa divisão. E aí, Neemias fala, nós oramos, porém, ao nosso Deus, e colocamos, veja, nós oramos e fizemos. Não vai ficar no campo das ideias e da oração, não. Nós oramos e colocamos guardas para defender-nos dele de dia e de noite. Versículo 14, fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população, não temais de modo algum, lembrai-vos do Eterno. O que nos sustenta na obra, o que nos sustenta na empreitada da pregação do Evangelho é lembrar-nos do Eterno, do que Ele fez por nós, da ordem que Ele nos deu como igreja. Lembrem-se do Eterno. E Ele diz assim, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas, vossas propriedades. Tomem uma postura. E assim como Neemias assumiu a responsabilidade, ele tem autoridade para chamar a atenção da responsabilidade dos irmãos. Tomem uma postura, assumam a responsabilidade que Deus, o Eterno, nos deu. Versículo 17, versículo 16, né? No 15. Quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado as suas tramas sigilosas, todos nós retornamos à obra do muro, cada um para o seu trabalho. Nós sabemos o que o inimigo quer fazer, mas nós vamos trabalhar. Nós sabemos que o inimigo, a única coisa que ele tem é a lábia de tentar nos intimidar, mas nós vamos trabalhar, e ninguém vai nos arredar daqui. Nós vamos trabalhar na certeza, porque Deus é Senhor dessa obra. E ele diz lá, daquele dia em diante, enquanto metade dos homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta, armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava uma arma. Uau! Como Deus abençoa quando nós assumimos o nosso lugar em seu reino. Nem mesmo o inimigo estava conseguindo com as suas ameaças, não eram apenas ameaças, eles estavam tramando, havia um plano de ataque contra o povo de Deus, mas eles ficaram firmes. Ou seja, nós temos mais coisa para fazer do que ficar pensando no inimigo. Nós temos mais coisa para fazer do que ficar vivendo dentro daquilo que o inimigo pode tentar fazer contra nós. Nós temos uma obra a ser feita. Vamos permanecer fiéis a Deus. Vamos permanecer fiéis àquilo que Ele nos entregou como responsabilidade. Assumi-la. E viver. Vamos orar, mas vamos agir. Enquanto oramos, agimos. Enquanto agimos, oramos, e assim vai. Nessa intensidade de ser cristão, nessa intensidade de ser filho de Deus. A igreja é imparável, irmãos. A igreja é imparável. Não há um patrão, um homem sobre ela, mas Deus reina sobre a igreja. E quando temos essa consciência, nós precisamos tomar uma atitude. Quando nós temos essa consciência, nós tomamos uma atitude debaixo e de um respaldo de segurança, porque Deus está conosco. Comece a se movimentar de fato para a missão de Deus. Você verá que o seu cristianismo cresce.
a sua oração cresce. Comece a se movimentar na missão de Deus. Retorne ao seu lugar onde Deus quer que você esteja, e você será muito mais fortalecido. A sua vida espiritual. Pode ver, irmãos. Eu falava ontem com a irmã ali, no final do culto. Eu falei, quando você começa a se dispor ao trabalho, a servir ao reino de Deus, quando você começa a se responsabilizar ou chamar a responsabilidade para si, as coisas começam a entrar no eixo. Comece a servir. Você vê aquela viagem de pensamento: será que o Brasil vai dar certo? Será que o Alexandre de Moraes? Será que eu quero que isso aí se exploda? Eu quero que eles recebam o evangelho por alguém lá, ou se eu tiver que ir lá eu vou, mas enquanto eu estou aqui eu tenho mais coisa para fazer do que isso aí. Será que o Corinthians vai ganhar? Não vai, fique tranquilo. Será que São Paulo vai ser campeão? Jamais, esqueça. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai mais ver. Admito com triste. Não, que não seja isso que ocupe o nosso pensamento. Há mais coisa para ser feita. Quando você se posiciona em sua responsabilidade no reino, a sua vida de oração se fortalece, a sua leitura se fortalece, a sua leitura da palavra, porque você precisa transmitir algo a alguém, você precisa estar no meio de irmãos, você vai orar com eles, você vai trazer a palavra de Deus, você se santifica. Aí são as responsabilidades que de fato necessitamos. Nós temos aí o que pensar, e aquilo que pensamos então torna-se nobreza, é nobre, porque tem a ver com o reino, e não com o que eu acho, o que eu quero, o que pretendo. Não, tem a ver com os assuntos concernentes ao meu reino. O soldado que milita, ele não pode se envolver com as coisas dessa vida. O atleta que se prepara não tem tempo para os entretenimentos, para as festas e comilanças. Ele precisa estar pronto, o seu corpo precisa corresponder à atividade, para a competição, a disciplina. A igreja é comparada a isso, jamais a um hospital. A igreja é comparada ao exército. A igreja é comparada ao atleta que se prepara o tempo todo. O hospital é um departamento que faz parte, tanto para o militar quanto para o atleta. E são ali, passam, é uma passagem, depois voltam para a lida de novo. Então comece a viver a sua responsabilidade no reino de Deus. E você vai provar aí, de porta se abrindo. Você vai provar da providência de Deus na sua vida. Você vai ver a sua família junto ali, crescendo em Jesus, orando junto,